Olá Brasil, olá você aí de casa. Não repara que eu ainda tô sem cenário, então tô dando uma improvisada aqui. E hoje nós vamos falar da narrativa do cinema moderno, porque recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a narrativa clássica e como tudo começou, e depois vieram algumas pessoas para mudar tudo isso com a narrativa moderna. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo da narrativa clássica do cinema clássico, vou deixar o link aqui embaixo porque é essencial você assistir aquele vídeo para entender melhor isso. Então, quando o cinema começou, ele tinha um estilo de contar as histórias. Então, geralmente eram histórias lineares, o início, meio, fim, por exemplo, não tinha flashback. Geralmente os finais eram felizes, era happy ending, era tudo bem. No cinema clássico também tinha uma ilusão de que o cinema só servia para falar de coisas lindas, de magia, de fantasia, de finais felizes, né? Eles tinham essa ideia que o cinema era para distração, então distração tinha que ser tudo bem, tudo feliz, fantástico e da hora. Cinema clássico também tinha aquela coisa, o herói tem um problema e no final ele resolve o problema, dá tudo certo. Os filmes tinham uma ação contínua, né? Início, meio e fim, e os filmes tinham a intenção de passar realismo, né? Como se aquelas histórias fossem realmente reais, então tudo se filmava de um jeito que parecesse a sua casa, a sua vida normal. E até então se gravava muitos filmes em estúdio, quase todos os filmes eram gravados em estúdio, fora o comecinho do cinema, né? Que antes eles filmavam na rua e tal, porque nem tinha estúdio. Só que aí aconteceram duas grandes guerras mundiais que abalaram esse sistema que estava rolando aí do cinema clássico. E aí dois movimentos acabam se destacando aí nessas primeiras mudanças que aconteceram, que são o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. Então, quando a gente está falando de cinema moderno, a gente está falando, na verdade, de uma coisa que já é um pouco antiga, que foi na primeira metade do século XX, que eram esses movimentos artísticos que eram denominados modernistas, que surgiram nessa época. Então, se você acha que cinema moderno é o cinema de hoje em dia, você está muito enganado. O cinema moderno vem desde a Segunda Guerra Mundial. Mas sim, ainda se faz cinema moderno hoje, também faz cinema clássico. Hoje virou tudo uma bagunça, não tem mais tanta distinção, né? E lembrando que, assim como todas as artes, nenhuma arte substitui a outra. Então, o cinema moderno não substituiu o cinema clássico. Eles continuam existindo juntos, como eu disse, até hoje. E sim, a narrativa moderna vem em filmes que são considerados aí hoje os filmes cult, filme cabeça, filme arte. Esse tipo de filme não costuma ter uma narrativa clássica básica, então ele é considerado de narrativa moderna. A primeira regra do cinema moderno aí, da narrativa moderna, é que não há regras. Basicamente eles pegaram tudo que o cinema clássico vinha fazendo e destruíram tudo e falaram, vamos fazer um negócio completamente diferente? Então no cinema moderno nem sempre eles seguem a estrutura de 3 atos, nem sempre tem um começo, um meio e um fim, eles nem sempre têm a narrativa linear. A narrativa moderna surgiu no período entre as duas guerras e ela se firmou melhor depois da Segunda Guerra Mundial. Basicamente eles queriam renovar a linguagem cinematográfica que já existia, quebrar essas regras que eles tinham colocado. Enquanto o cinema clássico era usado inclusive durante a guerra para falar de ideologias e passar mensagens e tal, o cinema moderno veio desconstruir isso e questionar a nossa realidade, questionar o status quo, questionar o governo, questionar os sistemas políticos. E o cinema moderno não era tão felizinho quanto o cinema clássico, justamente por falar de realidades reais, né? O cinema clássico falava de coisas que eram histórias bonitas e fantasia e tal, e o cinema moderno veio mostrar que a vida às vezes não é tão boa assim. Então o cinema moderno quer questionar tudo, ele quer criar um espectador menos passivo. Então você pensa assim, no momento pós-guerra, que o mundo tá uma bosta, um monte de gente morreu, as cidades estão devastadas. Esse não é um momento felizinho, esse não é um momento que a gente vai lá assistir filmes de Hollywood musicais felizes, sabe? Então o próprio público também estava insatisfeito com esse modelo Hollywood final feliz. E dentro desse movimento modernista aí surgiram várias vanguardas que a gente vai começar a falar a partir do próximo vídeo. A gente vai começar com o expressionismo alemão, mais uma vertente aí do cinema moderno que é muito a cara desse cinema pós-guerra, é o neorrealismo italiano, que mostrava assim as verdades e era muitas vezes muito triste. E já na França surgiu a Nouvelle Vague, que se preocupava com o cinema do autor. O autor queria passar uma mensagem. Então a maioria das vanguardas que surgiram nessa época tinham a vontade de mostrar a vida real, a realidade, sem fábula, sem fantasia, sem final feliz. Então as duas grandes marcas dessa época foi o realismo e a expressão do autor. O que o autor quer passar, o que ele quer mostrar pra você. Então nessa época houve um afastamento de Hollywood, por isso que a gente vai ver várias vanguardas que não são dos Estados Unidos. Então filmes foram feitos sem apoio de grandes estúdios, eles foram feitos com menos dinheiro e menos distribuição.
produção e, consequentemente, com maior liberdade criativa. Então, as principais características do cinema moderno é que ele não era mais tão otimista, tão feliz, tão simples. As histórias eram mais complexas, menos felizes, né, mais frustradas, mais realistas, sem muita esperança, e também os cineastas começaram a quebrar a narrativa linear, que era tipo começo, meio, fim, na ordem cronológica, né? Eles começaram a brincar com isso. No cinema clássico, a fotografia, a trilha sonora e a edição estavam ali para complementar a história, mas essas coisas estavam ali de forma fluida, uma forma mais discreta, não para atrapalhar. Já o cinema moderno sempre chama atenção para esses recursos. No cinema clássico, eles filmavam mais em estúdio, as câmeras sempre estavam em cima de um tripé, a montagem, a edição vinha mais para facilitar a compreensão daquela história, com um corte simples, nada muito chamativo. O som também era gravado no estúdio, sincronizado com as imagens, e as pessoas mais importantes nessa época do cinema clássico, principalmente em Hollywood, eram o produtor do filme e os atores, né, os talentos. Já o cinema moderno trouxe o quê? Câmera na mão, movimentos, tomadas externas nas ruas, principalmente nessas coisas que são mais realistas, eles queriam filmar em lugares reais. Eles começaram a usar o som ambiente e o mais interessante é que eles começaram a dar mais autonomia para o cineasta, para o autor que eles chamavam do filme. Então nessa época chegaram movimentos de câmera bizarros, ângulos estranhos ou diferentes do que a gente estava acostumado, corte brusco, tomadas muito longas, aqueles takes que demoram, né? Foi aí que começou a nascer o tal do tempo morto, que é tipo a câmera olhando para uma coisa que não tá acontecendo nada, sabe? A ideia do cinema clássico era você ter uma imersão na história e esquecer o mundo que tá ao seu redor, ter um momento feliz ali, assistir uma história feliz. O cinema moderno, não. Ele queria que você se lembrasse que você tá assistindo a um filme, que tem um cineasta por trás, que tem alguém que pensou naquela história. Outra coisa interessante do cinema moderno é que ele levanta muitas questões, né? E nem sempre tá preocupado em respondê-las. Ou seja, você, espectador, tem que pensar, você tem que interpretar aquele filme. O cinema moderno também tem um negócio de mostrar coisas que nem sempre são relevantes pra trama. Por exemplo, esses tempos mortos que ficam lá mostrando uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a história. No cinema moderno, muitas vezes eles criam expectativas pra uma coisa que não se realiza no final do filme. Outra característica que você pode encontrar no cinema moderno é uma vibe meio documental. Não chega a ser um documentário, mas assim, o cineasta tem mais distanciamento das coisas. Ele não interfere tanto. E um filme que tá aqui atrás, que é um dos meus favoritos, é Cidadão Kane, que foi um marco importante do modernismo já nos Estados Unidos. Porque nesse filme já não tem uma divisão clara entre o quem é bom e quem é mal. Esse filme tem um personagem super complexo que é mostrado por diversos ângulos, e falando em ângulo, ele também traz ângulos de câmera, de takes muito diferentes. Depois, mais pra frente, vou fazer um vídeo só falando de Orson Welles e Cidadão Kane, porque amo demais. Então vamos dar uma repassada no que era o cinema moderno. Saída dos estúdios, narrativa não linear, elevação do nível da realidade, uso de temáticas do cotidiano, tretas, problemas, e começa a existir o famoso tempo morto. E agora vai uma lista aqui de cineastas do cinema moderno: Jean-Luc Godard, Orson Welles, Glauber Rocha, Lars von Trier, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Rossellini, Truffaut, Kurosawa, enfim, são muitos artistas que começaram a colocar um pezinho aí no modernismo. O próximo vídeo de história do cinema vai ser sobre o expressionismo alemão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com os amigos, que me ajuda muito, e se inscreve no canal, que estamos chegando quase a 500 mil inscritos. Conto com a sua ajuda. Um beijo e até a próxima.